exemplo, batismo nas águas era antes da cruz. Por quê? O Messias não tinha vindo ainda a batizar com o Espírito Santo. Então, grande parte da igreja está vivendo antes da cruz. Antes da cruz tem jejum. Quando você pega alguém que vive antes da cruz, ela diz assim para você: ué, mas não está na Bíblia que tem que fazer jejum? Não, está antes da cruz. Depois da cruz o Messias veio, ele jejuou no meu lugar. Ué, mas não está na Bíblia que tem que dar dízimo? Não, tem que dar dízimo antes da cruz, era a lei de Moisés. Depois da cruz é a graça. E eu vivo agora antes da cruz ou depois da cruz? Eu vivo depois da cruz. Antes da cruz, todos eram pecadores. Depois da cruz, os eleitos foram perdoados, justificados por graça. Então, quando eu nasci, eu já nasci reconciliado, perdoado, justificado, porque eu nasci depois da cruz. O que os lindos pastores fazem? Levam você para antes da cruz e te apresentam você pecador, miserável, e mostra isso onde? Antes da cruz. Mas eu não vivo antes da cruz. Um outro exemplo foi quando Davi disse assim, ó: em pecado me concebeu a minha mãe. Davi disse isso. Claro, porque Davi nasceu antes da cruz. Então, quando Davi nasceu, o pecado não tinha sido aniquilado por Cristo. O sangue não havia sido derramado por Davi, certo? Certo. Então, quando Davi nasceu, ele nasceu em pecado. Então, Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, e eu, que nasci depois da cruz? Minha mãe já não me concebeu em pecado, porque o pecado foi aniquilado na cruz do Calvário, sobre a minha vida e sobre a vida de todos os eleitos. O pecado que eu me refiro é o pecado de Adão. Que existe o pecado de Adão e existe o pecado que são obras da carne, que significa errar o alvo. Esse todos vamos cometer até nós deixarmos esta habitação.